Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então nós sabemos, vamos fazer a seguinte observação, nós sabemos que I é igual a menos 1 elevado a expoente 1 sobre 2, o que implica que I elevado a 2 é igual a menos 1 elevado a expoente 1 sobre 2 elevado a 2, isso é menos 1. 2 dividido por 2, que é menos 1 elevado a 1, que é igual a menos 1. Então, permite escrever que a tangente vinculada à trigonometria do círculo, cujo argumento é ix, onde I é um número imaginário complexo, número complexo imaginário, isso é exponencial de menos x, menos exponencial de menos 1x, dividido por exponencial de menos x mais exponencial de menos 1x. Então isso é exponencial de x, de menos x, menos exponencial de x, dividido por exponencial de menos x mais exponencial de x. Então isso pode ser escrito de que forma? Vamos aqui. Então essa tangente da trigonometria do círculo, cujo argumento é ix, isso é menos 1. Se pusermos em evidência o menos 1, quando pusermos em evidência, ou se puséssemos em evidência, ou quando, mantendo em evidência o menos 1, nós temos exponencial de x menos exponencial de menos x, dividido por exponencial de x mais exponencial de menos x, e isso é necessariamente igual a menos 1 multiplicado pela tangente hiperbólica de x. Então temos mais uma importante relação. Vamos então escrever essa relação aqui na lista de observações. Muito bem, aqui observação, a tangente com base na trigonometria do círculo, cujo argumento é ix é igual a menos 1 multiplicado pela tangente hiperbólica de x. Vamos construir essa relação. Agora vamos tentar calcular a derivada de seno hiperbólico de x. Porquanto consideremos as aulas anteriores que, sob o contexto da nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real, nós sabemos, nós demonstramos detalhadamente que a derivada, o operador de derivada em relação a x aplicado sobre seno de x, nós mostramos que é igual a cosseno de x e demonstramos detalhadamente essa propriedade. Do mesmo modo, nós demonstramos que a derivada, o operador de derivada em relação a x aplicado sobre cosseno de x é menos 1 seno de x. Tudo bem, agora nosso objetivo é calcular, aplicar o operador derivada em relação a x sobre o seno hiperbólico de x, ou seja, um seno vinculado à trigonometria da hipérbole. Então, como que nós devemos fazer? Nós devemos aplicar esse operador derivado em relação a x sobre a definição, a saber, exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Porquanto admitamos que o limite de uma constante é a própria constante, o que implica que a derivada de uma constante é igual a zero, e por conseguinte, toda constante multiplicativa deve ser retirada, pode ser retirada da aplicação do operador de derivada. Então nós temos 1 sobre 2, derivada em relação a x aplicado sobre a exponencial de x menos a exponencial de menos x. Cabe aqui então fazer a seguinte observação, também demonstrada em detalhes no âmbito do nosso canal, especialmente
especificamente aqui no âmbito sobre o contexto da nossa playlist de cálculo diferencial integral e análise real, nós sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre a exponencial de ax ou a exponencial de f de x, isso é a derivada aplicada sobre a exponencial de f em relação a f multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Essa demonstração nós realizamos. Essa demonstração da derivada da exponencial, nós também sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre a exponencial de x é a própria exponencial de x, também propriedade devidamente demonstrada no âmbito do nosso canal. Então isso é igual a exponencial de f de x multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Então nesse caso, se nós aplicarmos aqui a derivada em relação a x aplicada sobre a exponencial de x, isso é a própria exponencial de x. Por outro lado, se nós calcularmos a derivada aplicada sobre a exponencial de menos x em relação a x, isso é exponencial de menos x multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre o polinômio menos x. Então isso é menos 1, exponencial de menos x multiplicado pela derivada de x em relação a x, e isso é igual a menos 1 exponencial de menos x. Muito bem. Vamos encerrar o nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.